E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 5 de abril de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje uma queda de 1,39%, tentou perder aqui essa região aqui desse suporte, 101,460, inclusive fechou um pouco abaixo, né? Isso teve um pouco de reação aqui por parte dos compradores. Interessante aqui ver como é que fecha aqui o semanal. A princípio eu imaginei que o preço ficaria aqui entre esse suporte e esta resistência, brigando aqui tanto no diário quanto no semanal, mas vocês veem que está um pouco mais abaixo. Importante ver como é que se comporta amanhã aqui o índice futuro. Ibov, queda de 0,88%, tentou perder essa região desse suporte dos 100.600, deu uma retomada, continua aqui dentro aqui dessa região. Então vocês veem aqui nestes candles, né? Tocou no suporte, voltou, tocou na resistência, voltou. Tentou perder o suporte, voltou para dentro também. Então aqui vocês veem que praticamente preço aqui lateral dentro aqui entre esses dois pontos, né? Então, até pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui o que o candle tem mostrado, né? Então, sombra inferior, superior praticamente com a mesma dimensão, um corpo pequeno aqui. Então mostra aqui um pouco dessa lateralização, né? Quanto aos ativos, Local Web, LWCA3, eu até olhei aqui as bandas de Bollinger, ver como é que estava se portando. Talvez aqui nesse ponto, né, estivessem estreitas, mostrando um movimento maior, mas não é o caso. Estão bem afastadas uma da outra. Então, a princípio, o que é interessante aqui nesse ativo? Nesse daqui seria justamente o OBV, há uma divergência aqui nesse OBV, né? Então vocês veem aqui entre esses dois pontos, praticamente dois fundinhos bem próximos, uma diferença bacana no OBV e também no FR, né? Então são dois indicadores que mostram uma divergência de alta aqui nesse ativo. Então a princípio, aguardar aqui que venha nesse 4,42, inclusive tem um alarme aqui nessa região, desse suporte aqui anterior, né? Então observar como é que o preço vai se portar aqui desse ativo. Outro ativo seria CVC, CVCB3. Hoje perdeu a mínima aqui deste outro fundo, né, que era 275 a mínima. Hoje tentou perder, deu uma retomada. Caso haja superação dele em 2,87, ativaria um trap de compra. Stop aqui abaixo, um pouco abaixo aqui desse 2,74. Alvo duas vezes para cima, caso ative. Então é um ativo que o IFR se mostra interessante. O OBV se mostra praticamente aqui no ponto em que está, né? Vocês veem aqui que um pouquinho para baixo. Então, a princípio, caso haja realmente a confirmação amanhã desse trap, interessante fazer um tipo de entrada conservadora, né, e objetivo aqui. Próximo ativo seria Sequoia, SEQL3. Sequoia tinha um alargamento, pegava aqui mais ou menos aqui esses pontos, perdeu e hoje, observando, pensei que aqui poderia ter tocado aqui nesse outro fundo, né, como se fosse um canal. Só que seria apenas o segundo toque, então aqui seria uma entrada bem agressiva mesmo, né? Parte superior, ok, 3 toques, mas aqui seria apenas o segundo. E o que é preocupante nesse ativo é o OBV, né? Que aqui já mostrava sinais de ter perdido o fundo, perdeu realmente, então tá bem feio o OBV. A princípio é que esse ativo deve cair mais um pouco, tá? Interessante o quê? Que haja aqui um candle de força por parte dos compradores, um candle forte aqui que engolfe pelo menos 2 dias, né? 2, 3 dias. Aí eu poderia mostrar algum tipo de reação um pouco mais interessante aqui nesse ativo. Próximo ativo de hoje, Duke. E Duke é um ativo que tem essa divergência no OBV, né? O OBV mostra aqui um sinal de força. Entretanto, volume fraquíssimo no ativo. Os candles, vocês veem aqui, praticamente não tem variação, né? Então, candles pequenos, corpos pequenos também. Volume fraco. IFR também é uma divergência, mas a princípio não há nenhum tipo de entrada aqui. As bandas de Bollinger também não mostram nada, né? Estão estreitando ainda. Agora sim, caso estreite mais, fique realmente uma abertura bem pequena, que aí é sinal que pode ver algum movimento bem forte, né? A princípio nada. Via Varejo, hoje teve uma alta de 6,36%. Tentou perder aqui esse fundo anterior, andou bem após, né? Então vocês veem aqui, isso aqui é uma região de suporte aqui forte, né? Após a confirmação aqui desse trap,
vocês veem como subiu bem. Então teve que confirmação do trap, subiu 17% em 4 dias, né? Então aqui pode fazer um movimento similar caso haja superação aqui no 1,85, stop aqui no fundo abaixo desse 1,65, alvo 2 vezes acima. Então o alvo aqui, caso haja confirmação amanhã, seria no 2,25. Então esse aqui é um trade de uma operação assim mais arriscada, né? Vocês veem aqui a quantidade de médias aqui, 9, 21, de 80. Então é um trade realmente contra a tendência aqui desse ativo, que é de queda, né? Então a princípio seria isso em Via Varejo. MRV é um ativo que eu estou acompanhando, assim, pode deixar um Joe de Napoli aqui nesse ponto, tá? Então ainda falta, teria que fechar acima da 3, outro candle que confirmasse, né, superando. Mas assim, os indicadores estão bons, OBV, IFR, o volume aqui nessa semana havia aumentado bastante, né? Então, a princípio, não há nenhum tipo de operação ainda, mas pode formar nos próximos dias, né? Próximo ativo é com rodovias, Ecor 3. Eu havia comentado aqui desse retângulo, que houve a superação, entretanto o volume havia caído bastante, mas mesmo assim, mesmo com um volume abaixo, vocês veem que o ativo tem andado. Então, da superação aqui deste suporte, né? Dessa resistência no caso, subiu 10%, mesmo com volume baixo. O OBV segue forte. Quem sabe aí venha testar aqui a parte superior desse retângulo, 5,90. Aqui já bem complicado, tá? Algum tipo de compra aqui nesse ponto. Marfrig é um ativo um pouco parecido com Local Web no sentido da divergência, né? Então aqui vocês veem a divergência bem gritante que tem no OBV. O OBV está acima aqui desse ponto, aqui nos 8,80. Então está acima aqui desses 8,80, mas o ativo com preço lá nos 6,27. Então, praticamente fazendo isso, né? Duas setas bem opostas. E não há compra aqui em Marfrig. Interessante mesmo observar se deixa algum padrão de compra nesse ativo. Pets 3, hoje uma queda de 5,69%. Perdeu aqui, só não perdeu essa mínima aqui do 5,59, né? Mas perdeu esses outros suportes aqui. E agora, sim, o interessante é que faça aqui um trap, tá? Então, interessante deixar, acho que até aqui abaixo, 5,56, 5,57, um alarme. Caso perca essa região, deixe um candle que mostre reversão. Seria uma operação que poderia ser feita de maneira objetiva. Lembrando que há uma divergência aqui no OBV, bem forte também aqui nesse ativo. E FR lateral, né? Mas o OBV aqui há uma divergência. Interessante aqui sempre buscar trades com stops técnicos bem definidos e simetria bacana também. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, deixar o comentário. Até a próxima.